Não adianta só você produzir, você tem que produzir e cumprir os requisitos técnicos. Quais esses requisitos? O setor tinha que estar limpo e organizado, também os produtos que foram produzidos tinham que estar organizados e também identificados. Bom, posso te falar sem sombra de dúvida que uma das maiores discussões que ainda envolve as empresas nos dias de hoje é sobre o que é mais importante: produção ou qualidade. Geralmente, de um lado fica o setor produtivo, os gestores, a parte de liderança tentando mostrar a importância de se produzir cada vez mais, e do outro lado fica a parte da qualidade, tentando mostrar da importância de cumprir os requisitos e também avaliar todos os produtos conforme foram padronizados. E geralmente no meio desses dois setores fica a parte da alta direção, muitas vezes perdida sem saber o que fazer, sem saber como gerenciar esses conflitos, sem saber quais processos efetuar e sem saber quais melhorias tomar para poder, além de produzir, conseguir entregar os produtos dentro das características técnicas dos mesmos. E aí você vai me perguntar: Luciano, mas na sua opinião, o que é mais importante, produção ou qualidade? Bom, e se você quer saber mesmo, fica com a gente, pois no conteúdo de hoje você vai entender os conceitos de produção e de qualidade e também como gerenciar os possíveis conflitos que podem haver entre esses dois setores. Fala, gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade, e hoje nós estamos trazendo um tema que ainda causa muita dor de cabeça para os gestores das empresas. Afinal, o que é mais importante? Produção ou qualidade? Bom, e para que a gente possa também responder essa pergunta de maneira simples e objetiva, é ideal a gente avaliar os conceitos dos dois pontos. O termo de produção refere-se a qualquer atividade relacionada à parte de fabricação, elaboração e obtenção de bens e serviços, ou seja, é a parte de transformação tanto da parte de matéria-prima quanto de processos em produtos e serviços que satisfaçam as necessidades dos consumidores. E a gente simplificando esse termo técnico, é só a gente avaliar que é o que deve ser feito. E quando a gente fala da parte de qualidade, a gente pode definir qualidade como um conjunto de atributos voltados a atender às características técnicas de um determinado produto e também às expectativas dos clientes. Então, simplificando esse processo, a gente entende que qualidade são as características que um determinado produto ou serviço deve ter, ou seja, é o como fazer. Então, de um lado a gente tem a produção, que é o que deve ser feito, e do outro lado a gente tem a parte da qualidade, que é como deve ser feito. E aí, quando a gente começa a comparar esses dois pontos, a gente começa a avaliar que um termo está diretamente ligado ao outro. Ou seja, um termo faz parte do outro. Não existe a produção sem qualidade e não existe a qualidade sem produção. E aí eu vou te passar um exemplo bem prático. Quando eu trabalhava em uma empresa que a gente fazia a parte de inspeção, a gente tinha uma equipe, de hora em hora tinha um pessoal da qualidade que fazia a parte de inspeção, além da inspeção de cada produto que já era feita pelo colaborador, e no final do dia, o colaborador entregava, além da produção, o setor organizado, limpo, ele entregava uma ficha que a gente chamava de plano de produção. Lá tinha toda a matéria-prima que entrou, o produto, o horário que ele fez os determinados produtos, e também tinha a parte de refugos, ou seja, a parte do que foi perdido ali dentro do processo, dentro do setup das máquinas. Se tivesse alguma troca de molde, alguma troca de ferramentas, ele também colocava e ele anotava na parte do setup. E aí de hora em hora o pessoal da qualidade passava para poder fazer a avaliação, a assinatura, e muitas vezes percebiam que os colaboradores também não assinavam, ou seja, eles mesmos não faziam as inspeções. E ao final do dia recolher as fichas, muitas vezes eles não marcavam a produção, não marcavam o lote da matéria-prima que eles recolheram, e aí eles também acabavam esquecendo de colocar a quantidade de produtos que estavam não conformes. Então eu recolhia essas fichas, levava na reunião no outro dia, porque a gente tinha uma reunião ali no primeiro horário, e mostrava para a parte da liderança. E eu falava, o produto não foi entregue, entregava a ficha para eles. Eles falavam, Luciano, o produto foi entregue, eles só esqueceram de preencher a ficha. E aí eu citava, então, segundo o procedimento, o produto tem que ser entregue, o setor tem que estar limpo e também tem que estar tudo organizado e as fichas também preenchidas, porque senão caracteriza que não foi entregue. Então eu fazia essa provocação para que eles pudessem entender. Por quê? Não adianta só você produzir, você tem que produzir e cumprir os requisitos técnicos. Quais esses requisitos? O setor tinha que estar limpo e organizado, também os produtos que foram produzidos tinham que estar organizados e também identificados. As fichas deviam estar preenchidas, os produtos que foram destinados como não conformes também deviam ser informados para que a gente pudesse ajudar, porque senão a gente não conseguia tomar isso como melhoria. Então a dica para você é que você também coloque isso para o seu colaborador. E aí você pode me perguntar, Luciano, como que eu faço para gerir os atritos entre a parte da produção e a parte da qualidade? Primeira coisa é você fazer com que seus colaboradores consigam entender o processo de uma maneira global. Ou seja, entender que aquele processo que ele está fazendo vai ser importante para o processo seguinte.
e que tudo que ele tem que fazer, ele tem que estar pensando na entrega do produto para o cliente. Eu mesmo trabalhei numa empresa onde a parte da diretoria aplicava uma ferramenta chamada Job Rotation. Muitas vezes o pessoal da produção ficava no setor da qualidade para poder ver a dificuldade e também todos os processos que ocorriam, e da mesma maneira o pessoal da qualidade ficava na parte da produção. Eu mesmo fiquei muito tempo na parte da produção, analisando e montando a parte dos manuais, então eu acompanhava ali o operador no dia a dia e eu comecei a ver as dificuldades que ele tinha. Muitas vezes ele tinha que cumprir uma meta, ele tinha também que gerenciar a parte das não conformidades, tinha que gerir a matéria-prima que muitas vezes vinha não conforme, a parte também de manutenção da máquina, muitas vezes as máquinas davam problema, e aí muitas vezes ele não conseguia bater a meta, ele era cobrado pela parte da liderança, ele tinha uma bonificação quando ele conseguia cumprir a meta, muitas vezes ele não cumpria, então ele tinha que correr dobrado no outro dia para poder produzir. Então eu comecei a avaliar como que funcionava todos os pontos, e aí muitas vezes quando eu perguntava para a parte da alta direção por que eles faziam essa parte de job rotation, eles falavam: Luciano, porque para o meu cliente, ele não entende que tem o setor A e B, ele entende que tem um produto que foi fornecido pela nossa empresa e que esse produto precisa ser entregue tanto dentro do prazo, quanto dentro das características técnicas e dentro dos requisitos que foram passados para ele no ato da venda. Então, faça com que seus colaboradores trabalhem dessa maneira. Caso a sua empresa ainda não consiga deixar o pessoal interagir entre os setores, muitas vezes é muito complicado pela quantidade de colaboradores, pelo menos nas reuniões, mostre a dificuldade de cada setor, comece a avaliar, passe isso para a liderança. A liderança, eu costumo falar que é a chave ali de melhoria em todas as empresas. Bons gestores, e o que é ideal a gente citar para que todas as organizações, a parte da alta direção, gestores, a liderança entenda, é que não existe produção sem qualidade e também não existe a qualidade sem produção. Um termo está diretamente ligado ao outro, ou seja, não tem como você produzir sem você atender os requisitos mínimos e não tem como você atender os requisitos mínimos sem você saber o que você deve produzir. Então, tem que fazer a junção desses dois pontos. Um termo está diretamente ligado ao outro e todos contribuem para que a empresa cresça e que seja entregue o produto. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma. Se for possível, segue o nosso perfil no Instagram, @papo de qualidade. Lá nós colocamos conteúdo diariamente, respondemos perguntas também, tiramos muitas dúvidas. Se possível também, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe aqui nos comentários perguntas e também possíveis temas para que a gente continue desenvolvendo e trazendo conteúdos cada vez mais técnico para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.